Olá, os alunos do segundo ano da disciplina de Educação Física. Hoje estou gravando esse vídeo, vou postar no YouTube falando dos sistemas do corpo humano, especificamente do sistema esquelético. Paralelo a esse vídeo que eu vou mandar o link para vocês assistirem e consequentemente anotarem, fazer anotações, também vou mandar nos grupos um slide sobre o sistema esquelético. Bom, para iniciarmos, né, eu não posso pensar sistema esquelético na educação física um sistema isolado, né? O nosso corpo ele tem conexões e pensando em sistema, o sistema esquelético está muito aliado, muito atrelado ao sistema muscular, né? Por isso nós vamos chamar músculo esquelético, mas aqui, hoje eu vou falar um pouco só sobre o sistema esquelético. E para iniciar o conceito, né, o que vem a ser o sistema esquelético, né? O sistema esquelético, também chamado sistema ósseo, é formado por vários ossos. Falei para vocês, né? A unificação desses ossos, nós vamos entender que é o sistema esquelético, né? E a ciência que vai estudar o sistema esquelético é a histologia, né? Se vocês na ciência da saúde um dia averiguar, fazer algum curso da ciência da saúde, vocês vão ver que, né, na universidade fala-se a ciência dos ossos, a histologia. E o sistema esquelético tem várias funções, né, no nosso corpo. Aliás, todos os sistemas têm. Me dá uma função do sistema esquelético, né? Para que serve os nossos ossos? Né? Proteção de órgãos. Né? Se nós pegarmos, nós vamos ter ossos no nosso corpo, ou a junção de ossos que vão proteger órgãos vitais, que mais na frente eu vou estar explicando. Isso é uma das funções. Outra função, a sustentação. Né? O fato de nós estarmos aqui sentados nessa cadeira, de nós levantarmos, sabendo que por trás tem um sistema muscular que dá a ativação, mas quem sustenta, quem dá a forma é o sistema esquelético. É uma segunda função. Outra função, funciona como sistema de alavancas, em associação com os músculos, causando deslocamento de todo o corpo por parte do mesmo. Né? Essa questão de alavancas, vão ser as articulações mais na frente, né, que faz as dobradiças. Nós vamos estar estudando isso mais na frente. É outra função do sistema esquelético. Outro, produção de células do sangue através de medula óssea encontrada dentro dos ossos. Ou seja, né, os ossos produzem, né, células ósseas, né, células do sangue, perdão. É outra função. Então, o sistema esquelético ele tem um conceito que foi explicado e tem funções muito úteis no nosso corpo, para o nosso viver. E aí nós temos que começar a compreender aonde é que se encaixa o sistema esquelético na atividade física, no exercício físico, né? Dentro da educação física no geral. E quando eu falo para vocês, né, que o esqueleto ele protege órgãos vitais do nosso corpo, vamos pensar a nossa caixa craniana, né? O que é que ela protege? O que é que tem dentro dessa caixa craniana? Nós temos o encéfalo, que é toda a nossa massa cinzenta. Quando nós chegar lá no sistema nervoso, foi falado o encéfalo, nós vamos perceber que é toda a nossa massa cinzenta que está dentro da caixa craniana. Então, ele protege. Vamos pensar, um osso de destaque no nosso corpo. Outro osso de destaque no nosso corpo, que protege órgãos vitais, é a nossa caixa torácica. Né? Todos esses ossos que estão aqui, tanto na parte anterior como, né, a parte de trás, vão proteger órgãos vitais. O que é que está dentro dessa caixa torácica? Né? Que é a coluna vertebral saindo as costelas e se unificando no externo. O que é que isso protege? Coração, rins, pulmões. Por isso nós vamos chamar de um osso extremamente importante, um aglomerado de ossos, caixa torácica. Né? Outro osso importante é a nossa coluna vertebral. Por que ela é importante? Porque por dentro dela corre o filamento da medula espinhal. Né? Então ela protege. O nosso esqueleto, lá quando você estiver acessando o slide, pessoal, vocês vão ver as imagens e vão entender melhor do que eu estou falando aqui. Estou explanando para você juntar minha fala quando você estiver passando o slide. O nosso esqueleto ele tem a parte axial e apendicular. Axial é aquilo que está próximo do meu corpo, né? Axial é o tronco. Vamos
pensar, é o nosso crânio, é a nossa coluna vertebral, a nossa caixa torácica, são axial. E tem os ossos apendiculares, é tudo que está distante do meu corpo. São os braços, são as pernas, né? São os ossos, entendam isso? Os ossos dos braços, do antebraço, os ossos do membro inferior, o osso da perna, o osso da coxa, entendam isso? E lá vai ter imagem que eu falei para vocês para entender melhor. Outro ponto que a gente aborda dentro do sistema esquelético, pessoal, são articulações. E articulações, né, ela tem nomes científicos, claro, são 3 tipos de articulações, só que nós falamos de modo geral, vamos falar nas móveis, semimóveis e imóveis, né, articulações. E nós tendemos a conhecer mais as móveis, as visíveis, por exemplo, no dia que estiver fazendo dobradiço no meu corpo, são articulações. Aqui são falanges, né? São articulações. Articulação de punho, articulação de tornozelo, articulação da cintura escapular, da cintura pélvica, tornozelo, joelho. São articulações móveis. Professor, me dá um exemplo de articulação semi-imóvel. É a nossa coluna vertebral. Ela se movimenta, mas ela tem limitações. Ela está presa, está segurada por músculo, está protegida. Então é uma semi-imóvel. E uma imóvel, na nossa calota craniana, se a gente tivesse aqui o couro cabeludo, nós vamos ter suturas, riscozinho na calota craniana. Acredita-se que um dia existia ali um espaço entre essas calotas. E com a evolução do ser humano, né, ela foi se unificando ao ponto que ficou suturas. Então hoje é conhecido como imóveis. E são articulações, pessoal. Móveis, semi-imóveis e imóveis. Que no meio científico nós vamos falar de sinartrose, né? Que são as imóveis. Pode ser que eu mande um questionário, mas também vai estar o slide para vocês. Sinartrose são as imóveis, lá na nossa calota craniana, tem uma imagenzinha. A anfiartrose, né, são as semimóveis, que está lá na nossa coluna vertebral. A diartrose são as móveis, um exemplo, punho, tornozelo, joelho. Outro conteúdo também que nós abordamos na educação, no sistema esquelético, pessoal, é a cartilagem. O que são cartilagens? É uma membrana esbranquiçada que protege as extremidades dos ossos, para nenhum osso entrar em contato com o outro e assim gerar dor, atrito, arranhões. Então elas protegem, né? Vamos pensar naquela membranazinha branca nas terminações. Elas protegem, né, a terminação de um osso para dar continuidade em outro osso. Nós temos, por exemplo, cartilagem nas orelhas. Nós vamos ter cartilagem nas terminações do joelho, né, do osso do joelho, do fêmur, com a tíbia, com a fíbula. São cartilagens, né? Outro conteúdo dentro do sistema esquelético é o ligamento. O que são ligamentos? É um tecido conjuntivo que une um osso a outro osso. Não esqueçam disso. Quando a gente falar em ligamento, é um tecido conjuntivo que une um osso a outro osso. Por exemplo, eu dei o exemplo do fêmur, que é o osso da coxa. O fêmur vai se interligar com a tíbia, que é o osso da perna. Através de quê, professor? O ligamento. E isso dá estrutura para segurar esses ossos. Os ossos de destaque que eu falei, né? Caixa torácica, crânio, coluna vertebral. E aí, pessoal, nós vamos pensar assim, quando eu não utilizo esse esqueleto de forma correta, questão de postura, lembro lá das capacidades físicas do primeiro ano, né? Quando eu não cuido, quando eu não coloco esse corpo em experiência, em vivência, ele vai sofrer. Por exemplo, quando nós temos 3 tipos de desvio da coluna. Nós temos a cifose, a lordose e a escoliose, né? Hoje nós se deparamos com crianças e com muitos seres humanos, independente da idade, com problemas de cifose. A nossa postura frente ao computador, né, como nós sentamos, como nós ficamos em pé, tudo isso acomete, né, a levar a esses processos que eu falei para vocês. Uma cifose, uma lordose ou uma escoliose, né? E a cifose geralmente vai ser a nível tórax, da coluna tórax, né? Vamos entender, e cervical, né? Ombros fechados, né? O computador faz isso com nós, celulares, dirigindo, né? E aí eu preciso estar fortalecendo o que vai ser a próxima, ter mais sistema muscular
para dar uma postura, para dar uma segurada nessa postura. Lembra que o sistema esquelético faz isso. Então aqui, né, eu estou levando algumas lesões como a cifose. Tem uma imagem lá, você vai entender melhor. A lordose, pessoal, é a nível lombar, a nível da coluna lombar, né? Vamos pensar que um exemplo bem claro são gestantes que sentem muito dor pelo período de 9 meses na gestação normal, que tendem essa criança a ficar pesando na frente, né? E isso faz uma curvatura excessiva na parte da coluna, conhecido como lordose. Mulheres também, né, que usam salto constantemente e força muito, né, a elevação do calcanhar e consequentemente vai sofrer na coluna a nível de lombar, gerando uma lordose. E também pessoas obesas pelo peso também excessivo. E a escoliose, né? A escoliose, né, naquela conhecido mais como forma de S, né? Para a esquerda, para a direita, que nós temos que fazer o exame para identificar, mas muito sério, pessoas usam colete, né? A nossa postura leva muito para isso, como é que eu fico sentado, como é que eu fico em pé, e isso vai refletir nos esportes, e a gente tem que ter cuidado quando diz pessoas que têm problema de coluna não pode fazer atividade física, né? Muitas vezes a gente se depara com isso, quando na verdade a atividade física pode auxiliar no melhoramento desse problema de coluna. Então a gente não pode achar que todas as pessoas que têm problema de coluna não podem atividade física. Quando na verdade a atividade física em alguns casos, tem que ter cuidado, faz melhorar esse processo na coluna, né? Pensando e saindo desses 3 problemas de coluna, pessoal, nós entramos em algumas lesões ósseas dentro da atividade física. Olha o que é que nós temos que entender. Não é que a atividade física vai lesionar o ser humano. Eu tenho que ter cuidado, cautela e estar apto a realizar essas atividades para não ter lesões ou prevenir elas. Por exemplo, uma lesão constantemente é o entorse. O que é entorse? É uma inflamação a nível articular. Vamos pensar um jogador de futebol está lá no campo e ele vai correndo, pisa em falso, né? Então ali gerou uma entorse, uma inflamação articular. Mulheres de salto pisam em falso também, independente de qual for o lugar, numa festa, em qualquer espaço. Então isso é uma entorse. Eu tenho que dar repouso, eu tenho que colocar gelo, né? O que acontece muito é que as pessoas não cuidam e essa entorsezinha que parecia simples vai se agravando e pode gerar uma coisa maior. A outra lesão óssea é a luxação. A luxação é quando o osso sai do seu complexo articular. Vamos entender isso, né? Por exemplo, eu tenho aqui a minha cintura escapular, a cabeça do húmero, o cara vai fazer uma rotação de braço para sacar no voleibol e cai, e sai, né? Isso é uma luxação. Ou então ele tem um desvio da patela, que é o osso lá no joelho, né? Tudo isso são luxações. E nós temos outra lesão óssea que é as fraturas, né? Que pode ser fechada, interna ou exposta, né? Quando o ser humano vem a quebrar um osso. É o caso mais grave de lesões esqueléticas. Bom, pessoal, é isso, né? Falando um pouco de sistema esquelético e aí trazendo todos esses conceitos que nós temos para a nossa realidade, casar isso dentro da educação física e a utilidade do sistema esquelético, né? Para consequentemente juntar com o sistema muscular. Esse vídeo está sendo postado no YouTube, o link está sendo mandado para vocês. Eu vou mandar também o slide, como eu falei para vocês no início, nos grupos, e vocês acessem, façam as anotações para futuros questionários e intervenções. Valeu, galera!